Acabei de começar a gravar. Então, até você vê que esse recurso tecnológico, né, ajuda, mas tem hora que prejudica, né? Sim. Por exemplo, para ter uma câmera, né, conexão de internet, computador pifa, notebook pifa, celular Uhum. pifa, e a gente fica meio que na mão, né? Isso aí. Mas vocês estão me vendo bem, né? Sim, professor. Sim. Deixa eu ver. Falei um pouquinho, vou falando aí que eu vou regular o áudio aqui. Fala um pouquinho, Camila. Oi, tô aqui. Beleza, agora Oi, tá oi, certo. professor. Oi, oi, oi. Oi, ó. Beleza, tava só regulando o áudio aqui para ficar Ok. bem, para não ficar muito baixo. Uhum. Então, né, hoje nós vamos terminar sobre o Barroco, né? Começamos bastante sobre, né, semana passada, falamos um pouquinho, vamos revisar alguma coisa nisso, né, sobre... Eu mostrei o livro, vocês estão fazendo as atividades que estão deixando lá no portal? Sim, eu tô. Você também tá, Inclusive, eu Tino? sempre fiz uma. Eu fiz uma, Tá. professor. Não entrei no Ava mais para fazer as outras. Mas vou entrar, vou fazer. É, depois se caso tiver alguma fechada mais pra frente, vocês me falam que eu abro para vocês fazerem, tá? As que tiverem fechada Beleza, aí. professor. Eu tô colocando muita atividade, né? Eu colocando só um pouquinho mesmo, porque como eu tenho que colocar isso mesmo, porque na realidade a gente, né, essas atividades é que eles querem que a gente coloque mesmo aquilo ali, né? Então a gente coloca uma ou duas perguntinhas só para não dizer que não teve nada aí, né? Essas avaliações semanais a gente vai fazer mais pela prova final e pela o que a gente tá fazendo bate-papo nosso aqui, né? Deixa eu ver como é que tá aqui o retro aqui. Não, aqui também não. Deixa eu abrir aqui. Nosso vai estar abrindo aqui. Lento. Tá lento aqui a coisa. Bom, deixa eu colocar aqui. Vocês falam se tá saindo, tá? Não tá aparecendo ainda não, Saiu professor. alguma coisa aí? Ainda não. Não. Tá. Mas tá carregando, né? Isso, agora tá Sim, carregando. agora foi. Sim, sim. É, agora tá aparecendo. Tá. Então tá. Então, hoje eu vou terminar isso sobre esse tema, né? Acho que já está um pouquinho já até craque não tá craques em literatura brasileira sobre esses temas aí, né? Então, o livro, né, o material que estamos utilizando como material principal desse texto está ali, né? Literatura brasileira é uma perspectiva histórica, aquele livro que está disponível também na biblioteca digital, né? Se quiserem ler para acompanhar, né? Que vamos trabalhar ali na questão
das nossas avaliações, vamos buscar dali também, né? Então vamos continuar sobre a questão do barroco. Uhum. Também, nascimento, né? Então o barroco procura solucionar os dilemas de um homem que perdeu sua confiança ilimitada na razão e na harmonia, através da volta a uma intensa religiosidade medieval e da eliminação dos conceitos renascentistas de vida e arte. Em parte, isso não é atingido e as contradições prosseguem. Então, Renascimento, aí passa por isso aqui, aí chega ao Barroco. A idosa. Então, Eu confundi o os quê? botões. Eu ia mutar o meu áudio e acabei encerrando a ligação. Uau! Mas conseguiu voltar, né? Isso que importa. É isso que importa. Então tá. Então é isso. O espírito barroco. Vamos ver com o também tem os valores medievais, né? Você vê o povo voltando para medieval. Né? Na história, né, o conceito clássico da Idade Média, né, é considerado a Idade das Trevas, né? Aqueles 1000 anos em que, no caso, a Igreja, né, ficou durante esse período dominando, né, a Europa naquela época, né? E houve algumas questões de perseguições e muita coisa. Mas não foi só isso também, não, gente. Às vezes a pessoa dá o dado das trevas como se não houvesse nenhum benefício. Tem, de lá apareceu muitas coisas interessantes. A questão da imprenta, a questão dos códices e muitas outras coisas surgiram nesse período, né, medievais, né, as universidades, né, surgiu tudo nesse período. Né, então, mas tudo bem. Mas havia alguns valores medievais que eram meio retrógradas, né? Então, aí vem valores medievais, padrão renascentista, espírito barroco, espiritualismo, materialismo, contra-reforma, que já conversamos o que é a contra-reforma, e o humanismo. Já conversamos também sobre o humanismo, né, que o homem valoriza muito, né, no caso, principalmente mudar a questão do teocracia para, quer dizer, do teocentrismo para antropocentrismo, tudo essa coisa tem a ver com o humanismo. O homem passa a ser o ponto. Então, o espírito barroco está baseado nesses pontos aí. Né? Dualismo barroco. Como já vimos isso, o dualismo é muito comum no barroco. Então, a volta à religiosidade. Né? Então, quer dizer, o povo voltou à questão religiosa, justamente que era uma das, como já vimos aqui, dos valores medievais era a questão da religiosidade. Então, isso que pode a religiosidade, os dilaceramentos. Aí tem dualismo, alma versus corpo. Né? Vida e morte, claro, escuro, céu, terra, né? O céu, inferno. Né? Então, esse dualismo está marcante no barroco, né? A questão da dualidade. Por exemplo, né? Isso aí tem um conceito, esses conceitos aqui, dualismo, se for olhar bem, lá de Platão, né? Com a filosofia grega da época, era que a alma era boa e o corpo não prestava, né? O corpo era ruim. Então, a alma sim era boa, era pura, mas o corpo não. O corpo era que não prestava. Então havia esse dualismo, a separação entre alma e corpo. Um era bom, o outro não. Como você comparar a vida com a morte, o claro com o escuro, o céu e a terra, então mais ou menos assim, essa esfera em que estava baseada, né, a questão do dualismo barroco, né, na questão religiosa, mais ainda. Aí vem o barroco, a transição entre o teocentrismo e o antropocentrismo, como já falamos. Então, essa estrutura barroca nisso aqui. Esse é o ponto, né? Tipo, como se fosse um resumo daquilo que nós falamos atrás. Mas não vai ter muita coisa para a gente, só vou fazer umas revisõezinhas assim, e alguns conceitos que nós não demos na aula passada, né? Uma volta à religiosidade. Aí tem. Está repetindo esse negócio? Ah, não.
Aí, direcionamento, aí tem, né, essa que vimos, a efemeridade, né, que é a fugacidade da vida humana, o tempo veloz e avassalador, tudo destrói em sua passagem. Então, existe assim, como se fosse meio. Você mal comparando, né? É como se fosse uma pessoa em estado de depressão, mais ou menos isso, entendeu? Não sei se vocês estão me entendendo. Então, tá. Aqui. E isso aqui, com isso aqui, gera o que? Uma instabilidade, né? Esse período, um período de instabilidade. Que, consequentemente, aqui diz: viver antes que terminem, ou renunciar ao passageiro, entregar-se à eternidade. Então, aqui também há uma dualidade também. Então, vamos viver antes que termine tudo, ou vamos renunciar ao passageiro para entregar-se à eternidade. Quer dizer, então, é mais ou menos assim. Então, existe essa estabilidade. Os poemas, né, desses autores trabalham tudo nesse mesmo contexto aqui. Trabalha assim. Já vamos ver, quando a gente for analisar, reanalisar alguns poemas, alguns já vimos recentemente, também nem repito, mas alguns do que nós já vimos, vamos trabalhar nisso aí. Então, vamos lá, mais barroco. Forma conflituosa, tensão causada pela oposição entre os princípios renascentista e a ética cristã. Existe essa questão. Então, por exemplo, saindo da Idade Média, quando foi justamente a Idade Moderna, né? No caso, o Barroco ele está dentro da Idade, nesse período aí, né? Idade Média, a transição da Idade Média, Idade Moderna, ele vai aí avançando aí. E a ética cristã, né? Aquela ética, porque como viu, o período médio, da Idade Média, era um período todo envolvido na questão religiosa. Então, geralmente eles demonizavam a tudo, né? Por isso houve a questão das caças às bruxas e todas essas coisas, então, que tudo demonizava. Por exemplo, se uma pessoa nasceu com deficiência, alguma deficiência física, essa pessoa, isso foi um castigo de Deus. Então, essa pessoa era excluída. Se uma pessoa tinha problema mental, dizia que o diabo tinha postado o corpo da pessoa. Normalmente pegavam e matavam essa pessoa, né? Queimavam, faziam alguma coisa, expulsavam, sei lá, faziam alguma coisa com a pessoa. Então, é exatamente a ética. E diz a ética, a questão do casamento, né? Por isso que houve na reforma ali na anglicana, que o rei, ele queria se separar da esposa para casar com uma outra pessoa. Mas era o rei, tinha sido ungido pela igreja, né? O casamento era desse jeito, né? Então, o rei só podia ser rei se fosse abençoado pela igreja, e eles não aceitavam a questão do divórcio, porque na concepção era que o divórcio, uma vez casado, não existe divórcio, não existe separação. Não importa a situação, você vai ficar com ela até a sua morte. Então, esse era esse conceito, né, isso, nessa questão. Então, havia uma questão, para a época, era uma questão ética, né? Hoje é meio complicado, controverso isso aí. Logicamente que ninguém casa para se separar, né? Mas não é como se fosse, tipo, uma coisa assim, eu casei com você e tem que viver até a vida mesmo que haja um desastre no lar por causa de qualquer coisa, né? Existe. Esse não é o conceito bíblico, né? Também tem isso. Por exemplo, se pega lá no conceito do Antigo Testamento, o divórcio era válido por questões, por situações, né? Da época, né? Do contexto da época, né? Mas hoje existem outras questões aí, né? Até o aborto, por exemplo, hoje é permitido. Na época é impensável isso, fazer um negócio desse, né? Tudo uma questão ética. Mas a ética varia muito com a questão, né, social, né? Então, vamos ver isso aí. As antíteses, os paradoxos, as hipérboles e as inversões. Esses estão presentes na literatura, esse tipo de coisa. Forma contraditória, dilemática, angústia, interrogações, incerteza do homem barroco frente ao seu período, inversões de frases, tentativa de conciliação dos elementos opostos,
né? Então, coisa oposta a outra, tenta haver uma conciliação. É aquilo que nós lemos antes. É bem complexa na literatura, você vai olhar bem o barroco em si, né? É cheio de coisinha. Figura de linguagem no barroco. Aí tem a metáfora, a comparação implícita. Exemplo: se és fogo, como passas brandamente? Se és neve, como queimas com porfia? O nosso querido Gregório de Matos. Então é uma metáfora: fogo, a neve. Então aí vê essa questão do fogo. O fogo é para queimar, mas ele fala: se é fogo, quer dizer que queima, mas como passa brandamente, quer dizer que não queima. Está passando brandamente que não está queimando, como passasse um fogo, jogasse em cima de um cobertor e esse cobertor não se queimasse, passasse suave. Agora, se é neve, como queimas com porfia? Claro, a neve em si, ela não é para queimar, né? O gelo em si, a temperatura muito baixa, ele queima a pele, né? A neve também, se você deixar ele em cima, mas não é, mas ele está fazendo uma comparação com em relação ao fogo. Então está falando aqui a metáfora da neve, né? E a metáfora do fogo. Isso aí é o que ele faz, né? Todo pensamento barroco. A antítese. A antítese é um oposto, né? Um contra, né? Então reflete a contradição do homem barroco e o seu dualismo. Revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Aqui, ó. Exemplo: vista por fora é pouco apetecida, porque os olhos por feia é parecida. Porém dentro habita, é muito bela, muito desejada. É como a concha tosca e deslustrosa, que dentro cria a pérola formosa. Então vemos aqui como ele faz essas antíteses aqui. Primeiro fala que é bela, muito desejada, vem a antítese aqui, que é como a concha tosca e deslustrosa. Depois vem a outra questão aqui, que fala que dentro cria uma pérola formosa. Então ele vai fazendo esse contraste entre uma e outra. Ó, você vê, né? Então, que por fora é pouco parecida, porque os olhos por feia é parecida. Ao mesmo tempo que ele fala que ela é hermosa, muito bela, muito desejada. Então, essas são antíteses. Ele fala um oposto entre um e outro. Ele fala uma coisa, é assim, porque a palavra antítese, existe três situações. Assim. Existe a tese, a antítese e a síntese. Você sabe a diferença dessas três? Vocês sabem? Mais ou menos. Foi. Mais ou menos, pelo É, que bem mais ou menos também. eu estudei. A gente estudou um pouquinho sobre, mas foi bem assim por cima. Foi ainda lá no segundo Assim, semestre. então, assim, a grosso modo, uma tese que é uma posição que você tem. Você tem uma posição X. A antítese é algo que vai contra a sua tese. Por exemplo, vamos supor. Então, você diz, vamos supor que a Camila diz que a Terra é plana. É sua tese. E você tenta Meu provar que a Terra é plana. A Camila é burra. Deus me livre, me mata, me queima, me joga na fogueira. Não. Aí a antítese é justamente isso que vocês estão falando. É que não, a Terra não é plana. A Terra é redonda. Aí você vai provar que a Terra é redonda. Aí vem a síntese, que é harmonizar as duas coisas. Né? Mas, claro, nesse caso aí, não. Esse caso vai ter tese e antítese. Porque que meio termo vai ver? Não, então a Terra é oval, para a gente ir mal comparando, entendeu? Tipo assim, ela não é nem plana, ela não é nem redonda. Ou ela é plana e ela é redonda. Então, a síntese é para sintetizar a situação, tipo como se fosse harmonizar. Então, a tese é uma posição, a antítese é o contra a tese, aquilo que vai em contra, que não concorda com a tese, e a síntese justamente é aquela sintetizar aquela harmonia. Então, mal comparando, seria isso aí. Então, você não acha que a Terra é plana não, né, Camila? Não. Eu Bom, estudei. nem o Altino também, né, Altino? Não, Deus me livre.
Mas foi complicado, viu? Por causa, se fosse na Idade Média, naquela coisa aí, vocês iam ir pra fogueira, viu, gente? Obrigado. Que as pessoas provaram o contrário, muitas delas foram pra fogueira, foram mortos e tudo, por causa dessas ideias. Mas claro, né? Mas isso aí, pois eu vou te falando, por isso a questão da ideia das trevas, porque existia uma coisa que é contra, era bem positivo todas as situações, né? Na Idade Média, né? Vamos lá, então. O paradoxo corresponde à união de duas ideias contrárias num só pensamento. Opõe-se ao racionalismo da arte renascentista. Por exemplo, ardor em firme coração nascido. É um paradoxo, né? Isso aí. Pranto por belos olhos derramado. Incêndio em mares de água disfarçada. Você vê como existe um paradoxo, por incêndio em mares de água disfarçadas. Rio de neve em fogo convertido. Então, você vê, união de duas ideias contrárias num só pensamento. E do primeiro tem ardor em firme coração nascido, pranto por belos olhos derramados, incêndio em mares de água disfarçada, rio de neve em fogo convertido. Nosso querido Gregório de Matos, que foi o maior poente da literatura barroca, né? Se nós já falamos sobre isso, só para repetir, né? A hipérbole traduz ideia de grandiosidade, pompa, no caso aí. É a vaidade, Fábio, nesta vida. Rosa que de manhã lisonjeada, púrpuras mil, é a hipérbole, com ambição dourada, airosa rompe, arrasta, presumida. São bem fortes essas poesias dele, né? Vamos ver se a da Cami vai ser. Sua tá mais para qual, hein, Cami? Você falou qual período que você gosta mais? Você falou do antigo, né? É o trovoardismo. Do trovadismo, né? Tá certo. Beleza. Prosopopeia. Personificação de seres inanimados para dinamizar a realidade. Esse termo, né, prosopopeia, é usado isso aí, mas justamente um livro, né, o primeiro autor do Barroco foi esse indivíduo aí, né, o tal do... Como é o nome dele? O que foi a primeira literatura brasileira foi a prosopopeia. Esqueci o nome do cara, mas tá bom. No diamante agradou-me o forte, no cedro o incorruptível, na águia o sublime, no leão o generoso, no sol o excesso de luz. Então, o que quer dizer aqui? Você está personificando seres inanimados, no caso o diamante, né? Na realidade, quer dizer, agradou-me o forte. É uma indicação, um diamante forte. No cedro o incorruptível, né? Então, como no cedro fosse algo forte, né? Então, coloca isso. Então, está personificando um ser inanimado para dinamizar a realidade, para dar uma certa, né, brilho, no caso. Né? Na águia é o sublime. Então, porque sublime é comparado a uma águia. Mais ou menos assim. No leão, o generoso. E no sol, o excesso de luz. Né? Então, é a personificação, isso aí. Né? Padre Antônio Vieira. Vertentes barrocas. Aí temos o cultismo ou gongorismo, né? Aquele do barroco na Espanha, né? Então, a valorização de forma e imagem, jogo de palavras, uso de metáforas, hipérboles, analogias e comparações. Manifesta-se uma expressão de angústia de não ter fé. Eu não sei, não tem mais exemplo disso aí. Tem. Aí tem um aqui, que já vimos aqui, né? Aqui, dobrar-me, Jesus, Nossa Senhora das Maravilhas, a quem fiéis despedaçaram. Aí fala, o todo sem a parte não é todo. A parte sem todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que a parte sendo todo. Legal, né? Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em parte todo, em toda parte. Em qualquer parte sempre fica o todo. Interessante, né? Interessante, vai brincando com as duas palavras. Vai que interessante. É o Machado que tem uma poesia assim, da pedra, do caminho,
Uma coisa assim? Eu acho, eu acho que é. Agora não lembro, não, mas acho que sim. Que ele vai Vamos ver aqui mais brincando aqui. também. Legal. Eu preciso brincar com duas palavras. Então, aqui ele faz um brinca somente com duas palavras. Aham. Todo e parte, né? Ao ver aqui, o Brasil não seja parte, pois que fez Jesus em partes todo, assim cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, nos diz as partes todas deste todo. Legal, né? Achei interessante aquilo ali. Conceptismo ou quevedismo. Valorização do conteúdo, conceito, jogo de ideias através do raciocínio lógico. Ao uso da parábola com finalidade mística e religiosa. Então, no barroco, sempre o conceito religioso está presente no barroco. O padre Antônio Vieira diz: para o homem se ver a si mesmo, são necessárias três coisas: olhos, espelho e luz. Aí ele vai explicar. Se tem espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Se tem espelhos e olhos e é de noite, não se pode ver por falta de luz. Logo, há mister luz, há mister espelho e há mister olhos. É como se fosse. Ele precisa de tudo, né? Dos três, né? É bem interessante a ideia dele, né? Então, para se ver, um precisa de três coisas. Exatamente. Olhos. Se não tiver olhos, ele não pode enxergar nas outras pessoas, não pode olhar para o espelho para ele ver ele mesmo e também não vê luz. Mas ele tem olhos. Aqui fala assim: se ele tem um espelho e é cego, não se pode ver por falta de olhos. Não vai ver. Se ele tem espelhos de olhos, tem as duas coisas. Mas é de noite, está no escuro e não tem a luz, ele também não pode ver, vai estar na mesma situação. Então, a realidade precisa dos três. Essa é a ideia dele. Então, usou a parábola dos olhos, do espelho e da luz. Aí vem Gregório de Matos de novo. Esse nós já vimos, já lemos essa daqui, se quiser ler de novo. Fala, pequei, Senhor, mas não porque pecado, de vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Então, vem as duas estrofas, as duas, como é? São de linhas, 4 linhas cada uma. Se basta a vos irá tanto em pecado, abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão dos lisonjeados, como já vimos essa questão. Aí vem, se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Aí desce, eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, aqui cobrada, cobrai e não quereis pastor divino e repentino, aqui, perder na vossa ovelha a vossa glória como história. Então, a característica da poesia dele é isso aí. Mas veja, existe a questão religiosa aí presente, né? Como foi falado para esse período é marcado disso aí, da religiosidade, né? Esse período é bem interessante, eu acho, né? A questão do barroco nesse lado aí. Né? É uma pena que só vieram vocês dois hoje, né? Para a gente, né? Quanto mais alunos, melhor para participar, que fica mais interessante, mais interativa a aula, né? Mas vocês tiveram alguma dificuldade nessa parte de hoje, algumas coisas assim que aclararam alguma coisa para vocês? O que vocês acharam aí? Tava bem tranquilo, dava para ver, deu para ver bastante sobre a questão religiosa, né? Que o barroco que é uma das principais características do barroco. Exatamente. Uhum. A questão religiosa. Aqui tem vários aqui, vários poemas aqui, pena que não era para passar aqui. Ó. Tem outra poeta de Grisado de Matos aqui. E tem uma piada do Sebastião. Uma piada não. Uma história da América Portuguesa de Sebastião da Rocha Pita. Estaria lá no nosso livro do material, página 42 43.
Os poemas de Matos são todos baseados, que eu estou vendo outro aqui, religioso, e o mesmo esquema, 2 estrofes em 4 e 2 estrofes em 3. Aquele que nós vimos aqui já. Temos aqui um do Vieira também. Existe umas outras aqui. Mas é muito para ficar lendo, que era para ter passado aqui. Era para ter colocado e acabei não esquecendo de colocar no slide e agora não vai dar tempo mais para colocar. Então, algum comentário, gente? Por enquanto não, Pro. Tudo certo, Vocês professor. Deu para entender bastante. Qualquer coisa a gente tinham alguma consegue assistir dúvida em alguma coisa? Uhum. Eu vou ver se eu coloco um outro vídeo Poder do aí. EAD. poder do EAD, exatamente. Eu vou tentar colocar, eu vou ver se eu vou buscar um outro vídeo também e vou colocar aí para vocês acompanharem a aula sobre isso aí, tá? Beleza, Vou ver se professor. acho um vídeo bem didático, né, para complementar de hoje, para vocês pegar um pouquinho. Na próxima semana já vamos começar com, né, com o arcadismo a partir da próxima semana. Ok. Né? A prova será em outubro, então vamos ter mais 2 semanas para depois da semana que vem. Acho que mais 2 semanas. E eu acho que na outra já seria a prova, se eu não me engano. Não estou lembrado. Parece que em outubro. Começo de outubro, né? Vamos ter mais 2 semanas, acho que terminamos o arcadismo. E daí vamos para a prova. Mas eu quero ver se eu consigo ter uma semaninha para a gente conversar sobre a prova antes. Né? Uma revisão, né? Fiquei pensando nisso. Aí eu coloco para vocês depois. Hã? Ok, professor. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A redação saiu, né? Uhum, saiu. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tinha baixado um outro negócio aqui. Deixa eu ver se é essa daqui. Deixa eu colocar isso aqui. Umas 2 partes aqui que eu vou colocar para a gente ver aqui. Eu acho que para a gente fechar aqui a nossa aula. Acho que isso aqui vai estar bom para a gente ir. Aí, se tiver saindo, vocês falam. Se tiver saindo, vocês falam, tá? Uhum. Sim. Aí, apareceu. Peraí, tá saindo aí? Sim, professor. Sim. Aí saiu. Aí. Sumiu, professor. Então, tem um negócio. Voltou agora? Não, Pro. Tem isso aqui. Voltou? Ou saiu? Saiu. Espera um pouquinho. Saiu. Então, vamos fazer uma coisa aqui. Saiu. Eu vou botar de novo aqui. Agora acho que vai. Apareceu aí? Ainda não. E agora? Agora apareceu. Então veja bem, o que está dizendo aí? Título de uma informação. O barroco se desenvolve após o processo de reformas religiosas, vimos aqui. Envolve a questão religiosa. Então, houve do meado do século XVI até o século XVIII. É onde durou. Então, aí fala, o barroco é o estilo da reforma católica, também denominado de contra-reforma, foi o que nós
já falamos sobre isso. Aí tem arquitetura, escultura, pintura, todas as belas artes serviram de expressão ao barroco nos territórios onde ele floresceu, como a Espanha, a França, a Itália, Portugal, né? Os países católicos do Centro Europa e também na América Latina. A arte barroca surge nesse contexto e expressa todo o contraste desse período. A espiritualidade que nós vimos, o teocentrismo da Idade Média que nós vimos, com o racionalismo e o antropocentrismo do Renascimento. Então, justamente, expressa isso aqui. Então, a espiritualidade do sentido da Idade Média, a questão religiosa, né, o cristianismo bem presente no Barroco, e mais a questão racional e também o humanismo do Renascimento, podemos dizer assim. Os artistas barrocos foram patrocinados pelos monarcas burgueses e pelo clero. O clero se refere à igreja, né? As obras desse período são rebuscadas, detalhistas e expressam as emoções da vida e do ser humano. A palavra barroco tem um significado que representa bem as características desse tipo. Significa pérola irregular ou pérola deformada e representa de forma pejorativa a ideia de irregularidade. Okay. O período final do barroco, século XVIII, é chamado de rococó. Aí, na Espanha, Portugal, Brasil também, França. Então, está presente. E possui algumas peculiaridades, embora as principais características do barroco estão presentes nesta fase. No rococó existe a presença de curvas e muitos detalhes decorativos, conchas, flores, folhas, ramos. Os temas relacionados à mitologia grega e romana, além de hábitos de cores, também aparecem com frequência. Então, isso aí é o que muda um pouquinho em relação ao barroco tradicional. Mas o rococó é uma, digamos assim, continuação do barroco, né? Digamos assim, talvez uma atualização do barroco, talvez fique melhor dizendo aqui, né? Então, na arte barroca predomina as emoções e não o racionalismo da arte renascentista. Aí a diferença. O estilo barroco traduz a tentativa angustiante de conciliar forças antagônicas, como nós vimos, né? O dualismo, bem, mal, céu e terra, pureza, pecado, alegria, tristeza, espírito, matéria, né? Então, existe isso aqui, o céu, o inferno, se quiser comparar também, né? Então, aí alguns, mas aí vamos ser só artistas, os artistas do barroco, né? Velázquez, Diego Velázquez, Rembrandt, conhecidas essas fotos, Caravaggio, né? Melise Caravaggio e Michelangelo. Aí tá o estilo barroco, tá vendo aí? Uhum. Na arte aí. Aqui. Olha que bonito. Bonito, né? Então a aparência aqui é da religiosidade aí presente. Sim. Bem forte. Muito forte. Então, aqui diz, culto do contraste que vimos que o barroco faz esse dualismo, né? Como vimos, bem, mal, Deus, diabo, tudo isso aí eles fazem esse contraste. Consciência da transitoriedade da vida, a vida do que o tempo nos consome, né? Falamos sobre o tema da efemeridade da vida, né? Que é o caso. O gosto pela grandiosidade, né? Sobre a questão das hipérboles, os exageros, a hipérbole é tudo exagerado, né? O segredo de linguagem sempre aumenta exageradamente algo que se deve estar referindo, né? Tapa os ouvidos, Camila, que eu vou falar algo aqui. Próximo. Coisa de mulher. Gosta de exagerar. Mas brincadeira. Eu também, doutor. Você conhece aquela música do Cazuza, Exagerado? Ai, eu sou... Não vou cantar porque eu vou chorar, não. Eu choro com essa música, não posso. Você não gosta dessa música, não? Não, eu choro com essa música de coisas. Ela é muito bonita. Bom, é bonita, cara. Então, frases interrogativas que vimos também, né? O que é mocio, o que busca, desejo, o que é o da vida, o cultismo, que é o jogo de palavras, né? Aí vemos o predomínio da hipérbole, os hipérbatos, a alteração da ordem natural das palavras, as metáforas, que são as comparações, né? Tipo, como diamantes, que significam dentes e olhos, conceptismo, jogo de ideias ou conceitos, né? É como o uso da antítese, ou seja, ideias contrárias, paradoxos, né? Então, só isso aí, né? Passando isso aqui no final, somente para a gente dar uma passadinha. O movimento brasileiro, influenciado pelo barroco português, aí vemos com Aleijadinho, né, que foi um dos expoentes do barroco no Brasil. Uhum.
Então, o Barroco ganhou impulso entre o ano 720 e 750, momento em que as várias academias literárias foram fundadas no país. Graças às academias literárias, o Barroco pegou força. Minas Gerais é o centro do Barroco, com Antônio Francisco de Lisboa, que é conhecido como Aleijadinho, que representa muito clara nas artes plásticas, que trabalhou com madeira e pele de sabão, né? Então é um artista fenomenal. Esse aqui está, ele fez a igreja, uma igreja estilo barroco. Bem bonito, né? Não, é feito aqui, pé de sabão bem feito. Aí o cara aleijado e fazia, mas fazia bem feito. Madeira, que feita em madeira, estilo coisa. Então, prosopopeia aqui, Bento Teixeira, o indivíduo, né, em 1601, o barroco no Brasil começou nesse período. Na Europa começou algumas décadas atrás, mas no Brasil, né, chegou aqui. Aí temos esses indivíduos, Gregório de Matos, Bento Teixeira, Botão de Oliveira, Frei Taparica. E na prosa, Antônio Vieira, Sebastião de Pita e Nuno Marques Pereira. Então, Gregório de Matos é o maior expoente, né, do barroco brasileiro. Né. Aí está uma lírica religiosa, que vimos isso aí do Gregório de Matos. A lírica amorosa, dualidade amorosa entre carne e espírito, né, ocasionando um sentimento de culpa no plano espiritual. Essa questão de carne e espírito, isso aí é uma questão religiosa. Você está impregnada que, por exemplo, dizem que a carne é a mesma coisa do conceito grego de que a carne não presta, o espírito é bom. Então a pessoa tem que, para que o espírito, a gente tem que, digamos assim, trabalhar na carne para que o espírito possa habitar no corpo. Então, apresenta a questão do sexo, que é pecado, né, e muitas outras coisas, que o corpo, né, como se o corpo fosse desejar o mal e o espírito não, o espírito o bem. Então, é essa questão, né? Então, nas poesias estão mais ou menos trabalhada isso aí, né? Vimos já essa poesia já semana passada, né? Lírica filosófica, acho que não vimos isso aqui não. Os textos fazem referência à desordem do mundo, às desilusões do homem perante a realidade. Aí tem o nosso famoso Gregório de Matos, um soneto, que já vimos esse soneto também, eu acho que já vimos. E o Padre Vieira, que era o grande expoente na prosa do barroco, é ele. Então, ele disse que foi um grande e produtivo escritor do barroco em língua portuguesa. Depois vamos ver as obras que escreveu. Escreveu 200 sermões, tem um sermão da 60ª, cerca de 500 cartas, e proferiu e profecias que reuniam o livro-chave dos profetas que nunca acabou. Um das mais influentes personagens do século XVII, em termos de política e oratória, destacou-se como missionário em terras brasileiras. Então, ele defendeu efetivamente os direitos humanos dos povos indígenas, né, combatendo a exploração e a escravidão. Era por ele chamado de Paiaçu, quer dizer, grande pai, padre, pai, em tupi. Antônio Vieira defendeu também os judeus, a abolição da distinção entre cristãos novos, judeus convertidos, perseguidos à época pela Inquisição, e cristãos velhos, os católicos tradicionais, e a abolição da escravatura. Criticou ainda severamente os sacerdotes da sua época e a própria Inquisição. Não posso dizer que, não vamos dizer que esse cara não foi perseguido, não. Claro que foi, né? Havia isso, por isso que eu estou falando, a religião muitas vezes fez um grande mal no passado, né? Em relação a perseguir muita gente. Hoje em dia faz mal também. Faz, mas antes era mais ainda, a intolerância era maior ainda. Porque havia um certo domínio, havia um pior. Então, por exemplo, né, na época de Portugal e Espanha, no ano de 1492, o mesmo ano que foi descoberta a América, né, os dois foram expulsos da Espanha, por ordem dos reis católicos. Os que queriam converter à força, não quiseram, foram ter que ser expulsos de lá e foram. Aí depois foi vez de Portugal, 5 anos depois, 4 anos depois, quer dizer, em 1496, porque na época Portugal fazia parte da Espanha, a Espanha está dominando Portugal na época, né, e por obrigação fica que forçar também a haver a Inquisição. Essas Inquisições vieram aqui para as Américas, né, tanto aqui no Brasil como nos países da América. Eu estive lá no Peru, quando morei lá em Lima, tem o Museu da Inquisição. Mas é muito interessante, eles mostram tudo sobre o que aconteceu com a Inquisição, os instrumentos de tortura, o porquê, os motivos, e eles não protegem ninguém, os guias lá, eles falam abertamente realmente o que aconteceu e tal.
Então, houve essa questão. Então, ele defendeu a abolição entre cristãos novos e cristãos velhos. Por quê? Como os cristãos novos judeus foram convertidos, né, aqueles que converteram, então precisava ser chamado de cristão novo, porque quando há distinção, tipo assim, é como se fosse assim, você é o filho biológico e você é o bastardo, um exemplo. Então, quer dizer, você tem privilégio e o outro se converteu, mas ainda não é dos nossos ainda. Então, mesmo assim, ainda sofriam perseguição de alguma forma, né? Então ele era meio contra a corrente na época, né? Aqui tá, é dele isso aqui, né? Pregado Capela Real. O sermão dele é 60ª, que a gente não vai ler isso aqui, mas também tá em latim com tradução, né? Uhum. Aqui a síntese é o período, né? O poema Prosopopeia, Gregório de Matos, Paritão de Vieira, Aleijadinho, na escultura e na arte, né? Lugares predominantes no Brasil, no barroco, em grande parte do Nordeste, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás, onde predomina mais a questão do barroco. O barroco brasileiro caracterizou-se pela riqueza de detalhes nos ornamentos interiores das igrejas, das fachadas e edificações. Embora seja um momento artístico de origem europeia, no Brasil adquiriu características diferentes, principalmente o uso das cores mais fortes, é um pouco diferente da europeia. Observação 2. A literatura barroca possui como marco estilístico o exagero, a dualidade e a religiosidade. O cultismo, o jogo de palavras, o conceptismo, o jogo de ideias. O momento barroco ocorreu durante diversos acontecimentos históricos importantes, entre eles mudança de comércio mundial, solidificação da Inquisição e do poder do clero e do absolutismo político. Quando o absolutismo surgiu na Europa, né, que havia meio tipo assim, o imperador, que seja lá quem for, era absoluto. Tudo ele controlava. Não é decidido nada pelo parlamento, não existia parlamento, não existia congresso. É o que o rei dizia, o rei, o imperador falava, amigo, tinha que ser. Então esse era o absolutismo, que depois perdeu força, né? Então todos esses contextos lá da Europa da época, onde surgiu o barroco. Bom, em modo de resumo, foi isso aí. Entendi. Bom, gente, então, se tiver alguma coisa, a gente vai terminando por aqui. Ok, professor. Tô tranquilo. Por mim, tudo certo também. Tá. Eu vou tratar de colocar aí um vídeo disso aí para vocês. Amanhã mesmo, né? Hoje vai ser mais difícil. Tá? Então, que Deus abençoe vocês. Dê uma boa noite para vocês, tá? Amém, Senhor também. Professor, Boa noite. até semana que Boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem.